Olá, o Perfil Opinião está começando. Um novo ano, um novo ciclo, esperanças que se renovam, novos sonhos. Um dos pais da psicologia contemporânea, William James, afirmou que a maior descoberta da sua geração é o fato de que o ser humano pode mudar a sua vida mudando sua atitude mental. Mas como construir a vida que desejamos? O que tem nos limitado em nossas realizações? Como concretizar os nossos sonhos? Conversamos no Perfil Opinião de hoje com o autor do livro Mudando para Melhor, o escritor, palestrante, programador neurolinguístico e criador do Instituto ProSer, Cal Mascarenhas. É com ele que a gente vai, então, conversar agora. E vocês vão ver como o Cal também foi mudando ao longo da vida, né? Daqui a pouquinho vocês vão conhecer mais ainda. É um prazer, Cal. Que bom te ver de novo. Que ótimo, né? Bom A gente ter a oportunidade de fazer essa entrevista e mudar sempre para melhor, como é o título do seu livro. Que outra alternativa nós temos, né? Só mudar para melhor. Inclusive você aqui, de alguma forma, junta também a programação neurolinguística com a espiritualidade. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que é isso, né? Mas, Cal, o fato é que eu fiz ali várias perguntas logo no início da apresentação do nosso programa, porque sempre é uma oportunidade da gente se renovar a cada dia que o sol nasce, nasce também dentro de nós uma esperança de ter uma vida melhor. Com certeza. E a gente tem passado no Brasil por momentos em que a gente ficou com muita dúvida se toda a conjuntura em que nós vivemos propicia que nós tenhamos, de fato, uma vida onde nós possamos ter a esperança de ter uma vida melhor, né? Então, vamos ver do que é que depende tudo isso. Quem, se não você, para ser uma das pessoas a nos responder essas questões também. Eu fico muito feliz, Dani, de estar aqui com você, inclusive de poder esclarecer alguns pontos que têm a ver com programação neurolinguística, com coaching, porque essas disciplinas foram vistas como impulsionadoras de muito sucesso, de muita felicidade. Mas nada vai acontecer se as pessoas não colocarem nas suas próprias mãos os seus destinos. É muito forte a frase que diz que biografia não é destino. Então eu posso ter uma biografia cheia de tumultos e dificuldades, e isso foi o que a vida escreveu sobre quem eu sou até o momento presente. Mas o meu destino é aquilo que eu escolho escrever sobre minha vida a partir de agora, daqui para frente. Agora, para ter esse destino que a gente quer, é necessário também, me parece, que antes a gente possa se conhecer, saber aquilo que a gente quer para a nossa vida e saber como concretizar e realizar esses nossos desejos. Uma grande distinção nesse sentido é exatamente separar um pouquinho a ideia de sucesso e a ideia de felicidade. O que seria, então, sucesso e felicidade? Podemos imaginar o sucesso como a chegada, alcançar algo que se busca, fazer algo no sentido de encontrar um objetivo concretizado. E a felicidade é o processo. Muita gente terrivelmente confunde a felicidade como chegada. A felicidade é a própria estrada. Se nós não formos descobrindo em cada passo da caminhada o desfrute, a felicidade em cada instante, será muito difícil, porque a gente pode chegar lá no fundo e dizer, puxa, eu já era feliz e nem tinha me dado conta, nem havia experimentado a sensação de felicidade. Ou seja, como se a gente estivesse eternamente adiando a felicidade para o ponto, o ápice, o máximo, para o êxtase, para a chegada. Isso, né? Então, e inclusive algo que nunca vai ter garantias, né? Então, neurolinguística, coaching, sobretudo coaching, que é uma profissão que está muito em voga ultimamente, e as pessoas fazem muitos cursos de formação, o que a gente quer dizer é que dentro da perspectiva do que é programação neurolinguística, PNL e coaching, não há possibilidade de garantias. Infelizmente, em se tratando de vida humana, não há garantias. É muito importante que você fale isso para a gente, porque durante muito tempo, como tanto PNL como coaching passou a aparecer pelo número de pessoas que passaram a se dedicar a isso, como se fosse uma fórmula garantida de sucesso e, portanto, de felicidade
como ela poderia ser compreendida, né? É importante saber agora, neste momento, como é que PNL, como coaching, como a própria filosofia, a qual você também se dedica, Isso, voltei podem à faculdade auxiliar. para poder encontrar Pois é, embasamento para sempre as mudando, sempre disciplinas. começando de novo, né? A minha posição de ser aluno sempre é algo fundamental. Estamos aqui para aprender. Oh, nossa, o tempo todo. Então, para poder alicerçar o pensamento da programação neurolinguística e do próprio coaching, eu achei fundamental fazer um estudo mais sistemático, um estudo acadêmico em filosofia, e foi aí que eu resolvi migrar para essa nova formação. E isso me dá um suporte muito importante, sobretudo quando a gente pensa que o ser humano está nesse ponto da estrada e está se dirigindo para algo que ele acha que é o seu objetivo final, aquilo que ele busca, aquilo que ele acha importante concretizar. E muita gente disse assim, eu acredito que você já deve ter ouvido, o nosso espectador também, algo do tipo, coloque o foco no resultado. E a vida fica sempre uma vida instrumental para se conseguir alguma coisa depois. E aí você passa a vida toda sempre querendo alguma coisa, sempre querendo concretizar, foco no resultado. Mas espera aí, e o durante? E o passo a passo? Então a gente costuma dizer, olha, não dá para colocar foco só no resultado, é importante observar qual é o caminho para se chegar nesse resultado, inclusive a ética tem tudo a ver com qual é o caminho que eu escolho para chegar aos meus resultados. Muita gente está querendo o sucesso a qualquer custo. E essa é uma confusão muito filosoficamente difícil e complicada, que é a dúvida entre o que é ambição e o que é ganância. Então, muitas pessoas precisam de mais ambição. A ambição é muito importante, mas que ela não se transforme em ganância. A ganância significa querer chegar ao final da estrada, passando por cima de tudo e qualquer coisa. Custo, né? Não é? Muita gente faz isso, óbvio. Sem considerar a ética que nós estávamos falando aqui. Então, não dá para olhar só o final, não dá para olhar só o resultado. É preciso olhar a estrada, ou o caminho que nos leva a esse resultado. É importante olhar com quem, então, com quem eu estou, aquilo que eu faço, produz que consequências às pessoas que estão me cercando. Outra ideia interessante é observar o mundo. O mundo muda. E em relação às mudanças que o mundo sofre, será que o meu objetivo ainda é interessante? Então, eu mudo, o mundo muda e é interessante a gente, às vezes, abrir mão de objetivos velhos. Eu brinco com meus alunos e as pessoas que fazem parte dos nossos workshops, nossos cursos, dizendo assim, olha, desista do seu sonho. Desapega, desapega. Sabe aquela história que é exatamente o contrário do que se diz? Nunca desista do seu sonho, nunca desista do seu sonho. E eu digo, não, calma, peraí. É importante desistir de alguns sonhos velhos que já perderam prazo de validade para abrir espaço para sonhos novos. Né? Vamos, assim, exemplificar, porque eu acho que isso vai acabar ficando bem mais... as pessoas vão compreender de uma forma melhor e também saber como devemos nos comportar durante este caminho. Ou seja, o que nós devemos observar durante este caminho, que tem como rumo objetivos que nós vamos traçando para a nossa vida, né? Também é importante a gente falar sobre isso, né? Perfeito. Então, vamos Acredito que lá. dentro da nossa conversa, nós vamos fazer surgir amigos da realização, da satisfação, da plenitude e os inimigos dessa realização pessoal. Então, um grande amigo da nossa realização pessoal é exatamente o protagonismo. Abrir mão da ideia de ser vítima e começar a trazer a vida para as próprias mãos. Nisso, a PNL, o coaching, recebe o respaldo da filosofia. Por exemplo, podemos pegar um filósofo mais próximo a nós, em termos cronológicos, Jean-Paul Sartre, que dizia que todos nós somos seres, digamos, destinados ou condenados a sermos livres. Então, o homem é um ser condenado a ser livre naquilo que ele prega. O que isso quer dizer? Olha, tudo o que eu vivo é escolha minha. Mas, vamos lá, e aquilo que a gente passa que não foi escolha nossa? E aquilo que a gente vive, coisas que a gente recebe e que não foi escolha nossa, como é que fica essa história? Bom, nós ainda assim seremos livres para escolher o que vamos fazer com aquelas situações que não foram escolhas nossas. Vamos imaginar, eu gosto de brincar com as pessoas, dizendo assim, uma pessoa caminha pela rua e recebe uma pedrada na cabeça. Ora, essa pedrada não foi uma escolha, mas ela pode escolher o que vai fazer após essa pedrada, como ela vai interpretar essa pedrada na cabeça. Alguns, por exemplo, podem dizer, o mundo, portanto, é um lugar muito difícil, é um lugar muito perigoso, eu não sairei mais de casa. Outros podem dizer, como me atiraram uma pedra na cabeça, eu vou reunir num saco
70 pedras para atirar na cabeça dos outros também. Enfim, aquilo que nós vivemos e que não foi escolha nossa, ainda assim será uma escolha nossa saber o que vamos fazer com isso. Portanto, sair da condição de vítima e assumir a vida nas próprias mãos é uma busca muito importante. E é o que a gente precisa realmente fazer para, independentemente de qualquer conjuntura, ter a possibilidade de se aproximar daquilo que é a real felicidade e realização para a gente, né? Eu vou aproveitar, Cal, e vou falar o seguinte: a gente fez aqui, por exemplo, entrevista com a Nayara Falcão, que é uma campeã mundial de canoagem maratona, e a Nayara, ela perdeu praticamente as pernas. E após perder, digamos assim, as pernas, porque ela não tem sensibilidade nenhuma do joelho para baixo, depois de um processo de mais de dezenas de cirurgia e etc., conseguiu sobreviver a tudo isso e veio a se tornar, né, campeã mundial e já se prepara para as próximas Paralimpíadas em 2020. Então, de fato, ela escolheu deixar a posição, como ela falou aqui para a gente, de vítima, para ser protagonista da própria vida e escolher o que é que ela faria dessa vida dela. Esse programa se encontra, e vocês podem ver, vale a pena ver no YouTube, bacana, no nosso canal do Perfil Opinião. Então, provavelmente a ótica de pessoas que têm essa resiliência, essa capacidade de dar a volta por cima e de não utilizar as intercorrências da vida como elementos que fazem você parar, mas pelo contrário, como combustível para novas investidas, para novos avanços. Nós costumamos ainda citar Sartre dizendo que ele era muito forte no sentido do protagonismo, quando nos trazia a ideia de que o mais importante não é o que a vida faz comigo, mas o que eu faço com aquilo que a vida faz comigo. Então, isso também serve como embasamento do pensamento da programação neurolinguística e do coaching, que talvez fosse interessante até falar um pouquinho, né, sobre o que são essas disciplinas. Vamos falar. São duas estradas importantes que eu abracei na minha vida para ajudar pessoas e empresas, e hoje faço cursos de formação em programação neurolinguística. Ela é uma disciplina que começou nos anos de 1970, com o objetivo de estudar a excelência da vida de algumas pessoas. Então, o que faz, o que pensa, o que sente uma pessoa que é excelente. Então, os estudos da neurolinguística vão se debruçar sobre a excelência de alguém e procurar saber quais são os padrões dessa pessoa, para que assim fique mais fácil você ensinar, você poder passar esses padrões de pensamento, de ação, de comportamento para outras pessoas. Que capacidade desenvolvem as pessoas que têm grande sucesso? Seja na área empresarial, seja na área esportiva ou até mesmo na relação interpessoal. Alguém pode ter um grande sucesso sendo um ótimo comunicador, um ótimo pai, uma ótima mãe. Aí também há padrões de excelência que podem ser observados e ensinados a outras pessoas. Alguém pode ter um grande poder de motivação. Que tal observar como é que essa pessoa consegue se motivar nas situações mais difíceis e descobrir quais são os padrões mentais de que ela se utiliza para fazer isso acontecer? E assim a neurolinguística espalha padrões de sucesso, padrões de excelência para outras pessoas. Com um detalhe, não dá para dizer que aquilo que funciona na mente de alguém é obrigatoriamente da forma como vai funcionar na mente de outra pessoa. Levando em conta a subjetividade humana, eu não posso dizer que vai funcionar da mesma maneira, mas pode nos ajudar a sair de onde nos encontramos e chegar onde nós queremos chegar. Essa disciplina, programação neurolinguística, começa nos Estados Unidos, depois se espalha por todo o mundo, né? E hoje a gente diz assim que a PNL está em terceira geração já, uma forma muito interessante de olhar a vida, é quase uma filosofia de vida. O coaching também é muito próximo da neurolinguística nesse sentido. Uma disciplina que ajuda pessoas a saírem de onde estão e chegarem onde querem chegar. E existem linhas diferentes de coaching. Aquela que eu mais... Tem afinidade, né? Que eu gosto mais é o coaching ontológico. E onto tem a ver com ser, palavra grega que significa ser. Por que essa linha do coaching me interessa? Porque a gente não usa as ferramentas do coaching apenas para fazer alguém chegar no objetivo. A gente pensa assim, quem é esse ser que quer chegar nesse objetivo? Por exemplo, uma pessoa pode ter construído na cabeça que precisa chegar a um determinado tipo de sucesso para ser feliz. E aí a gente vai interrogar esta pessoa, investigar este onto, este ser, e de repente descobre que isso é uma programação que lhe foi colocada por outras pessoas e que no fundo ela não tem esse objetivo, ela apenas está
funcionando com base numa hipnose social que está empurrando-a para um lado que, na verdade, não é o que ela quer. Pois é, essa hipnose social, como eu estou compreendendo o que você está falando, eu acho que passa também pela questão dos valores que determinada sociedade também nos impõe como uma fórmula de sucesso, como uma fórmula de poder, né? De realização, né? E de consequente felicidade, o que pode ser absolutamente sem sentido para algumas pessoas. Para outras, tem algumas pessoas que ficam tão perseguindo esse sucesso e essa felicidade vendida, né, pela mídia, inclusive, que nunca vão estar satisfeitas logo, nunca vão estar felizes também, levando a estados mentais, inclusive de depressão, desespero, ansiedade e tudo isso que vem junto. Por isso que está na hora de jogar muito sonho velho fora, sonho que não é nosso, sonho que não faz o menor sentido para a gente, porque a gente mudou, a gente cresceu, a gente descobriu que esses sonhos nunca foram nossos. E aí quando eu falo, desista dos seus sonhos, que as pessoas se assustam, eu me lembro muito do que aconteceu com Ella Fitzgerald, né, que uma menina que talvez estivesse aí na sua adolescência, vai fazer no Teatro Apollo, em Nova York, a sua audição, um primeiro teste de talentos, e ela tinha o plano, o grande sonho de ser bailarina, de ser dançarina. Mas na hora que ela sobe ao palco e ela vê outras pessoas que se apresentaram como bailarina, ela pensa, nossa, eu não vou ter a menor chance. Eu sei quem é ela. Ella Fitzgerald, né? Ella e aí Fitzgerald. ela diz, deixa eu cantar, que era um outro sonho lá atrás, engavetadinho, e aí ela abre a boca e ela consegue deixar um sonho de lado e abrir espaço para um novo sonho. Para ser uma das maiores vozes do século, né, digamos assim. Indiscutivelmente, uma das grandes ladies do jazz e do soul que o mundo teve. Então foi importante que ela tivesse jogado fora uma ideia de objetivo para abrir espaço para outras caminhadas que foram realmente mais significativas. Bem, então é assim que a gente vai começar o próximo bloco, falando da importância dos sonhos e como realizá-los também, nem que a gente tenha que abrir mão dele para construir um outro também. Daqui a pouquinho a gente volta. No Perfil Opinião de hoje, estamos aqui conversando com Cal Mascarenhas, que é palestrante, consultor com programação neurolinguística, é também está no caminho da filosofia, mas aí quando você pega esse livro dele aqui, que é maravilhoso, Mudando para Melhor, Programação Neurolinguística e Espiritualidade, e abre a orelha do livro, você vai ver o seguinte: artista plástico, ilustrador, poeta, compositor, cantor, palestrante, professor, e eu não preciso dizer, né? Youtuber, eu posso dizer, porque os acessos do Cal passam de 1 milhão de pessoas nos seus vídeos no YouTube também. E eu digo que conheço o Cal há muitos anos e vi parte desse processo, né? De mudanças, de acréscimo de vocações, de talento, de empenho, de determinação para fazer o sucesso hoje que você faz, não só aqui, também na Bahia, mas em todo o Brasil e até em alguns outros países onde você já esteve também atuando, não é, Cal? Então, eu posso imaginar que tudo isso tem a ver com sonhos e tem a ver com realização desses sonhos também. Fala um pouco para a gente. E uma coisa que para mim é um grande valor, que é prazer. Prazer, sim. Eu não consigo imaginar nada do que eu faço se não houver prazer, se não houver diversão, o sabor de cada coisa. Dentro de sala de aula, eu falo com meus alunos, ou dentro dos workshops que eu faço, nas empresas onde eu atuo, eu preciso estar gostando muito para que as coisas aconteçam. E esse prazer me impulsiona muito. Então, estudar sempre foi um grande prazer, escrever, ler, desenhar, e essas coisas vão inspirando a gente àquilo que os gregos chamavam de uma felicidade como bem supremo, sem se preocupar com o que vai vir depois. A eudaimonia, essa palavra em grego que vai significar como falta de uma outra possível tradução, mas a felicidade em tempo presente, a felicidade que vale por ela própria. Muita gente está pensando em fazer coisas para que elas sejam úteis para outras coisas que virão depois. A eudaimonia é o sentido de bem-estar e de felicidade
naquele instante, em tempo presente. É um estado de presença, né? Que a gente Total. pode aprender a desenvolver também. Muitos são agora as pessoas que estão explorando a ideia do mindfulness, né? É. Quer dizer, você está realmente com a sua consciência no aqui e no agora e saborear cada instante da vida. Inclusive porque a felicidade não pode ser considerada livre dos percalços. Então, nós podemos imaginar a felicidade como uma instância comparativa. Se alguém nunca viveu alguma dificuldade, estará difícil na vida desta pessoa o sabor do momento feliz. Nós vamos sempre estar comparando momentos difíceis com outros momentos que são os momentos em que nós estamos nos sentindo bem. Bem, a gente fez aqui uma promessa que era de falar a respeito de sonhos, né? Certo. O que são exatamente esses sonhos, como é que eles se constituem e quando é que a gente deve de fato perseguir ou desistir deles? A dimensão, Dene, da administração da vontade. Uma das coisas que podem ser importantes fazermos agora é a distinção daquilo que é desejo e aquilo que é o querer. Para alguém pode parecer estranho, né? Porque desejar e querer podem parecer a mesma coisa. Pois é. Mas imagine que o desejo é uma instância inicial e nem todos os nossos desejos se transformam em realidade, ou nem todos os nossos desejos nós queremos que se transformem em realidade. Às vezes são impulsos que aparecem na nossa vida. Quantos aqui já foram cortados por um carro no trânsito e desejou alguma coisa não muito boa para o seu colega de trânsito que fez aquilo? Mas você não quer que aquilo aconteça. Ou algumas coisas que brotam em nós, que são instintivas e que a gente diz, poxa, mas qual é o sentido disso? O querer não. O querer já é a dimensão da minha liberdade em produzir instâncias, produzir possibilidades e recursos para que um objetivo se torne real. E é aí que entra o coaching, é aí que entra a programação neurolinguística para nos dar suporte e fazermos a caminhada de planejar, agir para poder ter uma realidade. Então, a primeira coisa importante é a gente pensar, o que seria saber querer? Nós chamamos isso em neurolinguística de boa formulação de objetivos. Primeiro ponto, a construção em linguagem positiva, Dene. Então, tanto naquilo que você verbaliza como naquilo que você pensa, a sua construção é afirmativa positiva. Por exemplo, Dene, não faria sentido alguém dizer assim, o que eu quero é nunca mais ter problemas com minha esposa. O que eu quero é nunca mais ter problemas com minha esposa está construído numa forma negativa. O que eu quero é nunca mais ter dificuldade financeira. Então, essa pessoa pensando assim, ela está pensando naquilo que ela não quer, em vez de pensar No que ela quer. naquilo que ela quer. Então, o primeiro ponto importante é você construir isso de uma forma afirmativa, mental e verbal. O outro ponto é saber se de fato isso é uma construção pessoal. Muitos de nós estamos querendo algumas coisas, como já falávamos no outro bloco, e essas coisas não são nossas. Então, essa construção, e aí cabe a investigação mais profunda deste ser, isso que eu quero, esse objetivo meu, esse sonho é meu mesmo. Um exemplo pessoal, Dene, eu comprei alguns terrenos à beira-mar, numa cidade próxima a Salvador, e esses terrenos eram destinados à construção de uma casa de praia. E eu pensei por muitos anos que eu faria uma casa de praia, onde reuniria amigos, familiares, em finais de semana, em momentos de férias e tal. Esses terrenos ficaram lá por 12 anos e eu não construí nada. Então, com o passar do tempo, eu descobri que aquele sonho de ter uma casa de praia não era meu. E eu, propriamente, mudei ao longo desse tempo e hoje não faz o menor sentido eu ter uma casa de praia porque eu tenho outros planos para fazer com os meus finais de semana e as minhas férias. Eu adoro viajar. E quem iria curtir a minha casa de praia caso eu a construísse seria o caseiro. Então, em alguns instantes, nós precisamos olhar, vem cá, o sonho de construir uma casa de praia era seu de verdade? O sonho de mudar de realidade profissional é seu de verdade? O sonho de ter mais não sei quanto de dinheiro no bolso a cada mês é seu de verdade? O sonho de emagrecer 30 quilos e se tornar o deus ou a deusa da beleza é seu de verdade? Ou seja, investigue onde em você se encontra a raiz desse objetivo. Muitas vezes são pressões externas que estão fazendo você ter aquele sonho. Outro ponto importante, além disso, é fazer uma verificação a respeito da ecologia do processo. Em neurolinguística, nós chamamos de ecologia a ideia de o que se ganha e o que se perde na caminhada ou na chegada a um determinado sonho.
Então, é importante nós fazermos o balanço de perdas e ganhos para sabermos até que ponto estamos dispostos a abrir mão de algumas realidades para conseguirmos outra. Não dá para imaginar nós, enquanto seres adultos, não ter qualquer preço a pagar na busca de um objetivo. O preço a pagar é um preço que eu estou disposto a pagar. Então, essa análise é algo muito valioso para que a gente possa se sentir livre para caminhar na direção do objetivo. Você falou uma coisa fundamental que passa pelo autoconhecimento. Claro. Ou seja, só de fato se conhecendo é que a gente pode estabelecer quais são os nossos sonhos de verdade e aqueles sonhos que pertencem a nós. Perfeito. E não à sociedade, e não aos nossos pais, e não às pessoas importantes da nossa vida. Nós chamamos os P's programadores. P's programadores. Pais, o que são? propaganda, políticos, nossos parceiros, nossos pares, quer dizer, todos esses P's, é uma brincadeira que nós fazemos, nem tudo é começado com P, mas a ideia de que essas referências são muito valiosas e elas podem nos contaminar com coisas, com desejos que não são os nossos. E eles acabam influenciando e às vezes as pessoas acabam comprando os sonhos que são dos outros. Exatamente. E aí acabam perseguindo um sonho que não vai trazer nenhum tipo de realização de fato, pessoal. Que não tem nada a ver com você. Né? Agora, isso tem a ver, por exemplo, com as crenças que a gente vai, de alguma forma, formando ao longo da vida? Total. Crenças são coisas das mais contagiosas que existem nas relações interpessoais. Nós passamos crença como passamos vírus ou como passamos bem-estar, bom humor, alegria, sentidos, estados e emoções. Eu vinha costumeiramente numa determinada empresa, na verdade eu fazia um trabalho sistemático lá todas as semanas, e eu chegava na sala de aula com uma pasta, colocava a pasta no chão e começava a dar a aula. Em dado momento, num desses workshops, uma pessoa gritou para mim, Cal, não faça uma coisa dessa. E eu tomei aquele susto, né? Será que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de errado? Ela veio, se aproximou, pegou a minha pasta e colocou em cima de uma mesa. Se botar a bolsa no chão, vai ficar pobre. Pois é, Dene, eu não sabia disso. Não sabia, não tinha essa crença. Não tinha essa crença. E aí ela falou isso, você não sabia colocar carteira, pasta, bolsa no chão, atrasa a sua vida financeira, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E veio aquela ideia de, puxa, que superstição boba, isso não é meu, isso é dela. Né? E veio na minha cabeça, assim, apenas a necessidade de agradecer, olha, muito obrigado por se preocupar com o meu bolso. Mas, enfim, na minha cabeça aquilo não era meu. Quais são as outras crenças bem comuns, assim, e que de alguma forma, quase que de forma invisível, vão guiando as nossas vidas? Cita algumas para a gente. Isso é tão inconsciente, isso é tão forte. Nesse caso, por exemplo, mais tarde, num outro momento, eu cheguei numa sala de aula, coloquei minha pasta no chão e comecei a falar, e daqui a pouco eu voltei e peguei minha pasta e coloquei em cima de um móvel, porque eu vi que naquele momento veio a sensação de que aquela crença que antes era de uma outra pessoa passou para mim. Crenças podem mexer na tua vida profissional, na tua vida financeira, afetiva. Crenças, por exemplo, que uma mulher pode ter ouvido durante sua infância ou adolescência, algo do tipo, homem não presta, homens são ameaça, tenha cuidado nos relacionamentos amorosos. Ou uma outra crença muito forte, você é mulher, então você precisa querer ser mãe. E algo que para mim é assustador, como essa crença é uma quase como uma constante, e eu já tive contato com mulheres que não querem ser mães, né? E elas têm uma espécie de sensação de culpa, porque parece que a sociedade as impele, as move para que elas queiram algo que elas não querem. Crenças relacionadas à vida financeira, como por exemplo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, todo rico é egoísta ou enriqueceu roubando. Então, essas coisas que você vai ouvindo, guardando em si, daqui a pouco você percebe que está vivendo uma vida em função dessas crenças e nunca parou para perceber que elas não faziam o menor sentido. Como é que se desprograma, então, uma crença? Nós temos trabalhos específicos dentro de programação neurolinguística e alguns deles ajudam as pessoas a se dar conta de que essas crenças existem. Pelo processo da oralidade, pelo processo da investigação linguística, coisas do tipo, você observa antes uma determinada situação difícil pela qual você passa
e você começa a fazer investigações do tipo, por que vivo isso? Normalmente, quando a pergunta é lançada, começando-se a fala com porquê, ela vai levar você a investigações de crenças ou valores. Então, por que eu vivo com uma situação financeira tão precária? Então, eu posso pensar, porque os meus pais foram muito pobres. Está aí uma crença. Porque ninguém me ajuda. Está aí outra crença. Toda vez que você faz um processo de investigação, começado com porquê, e começa a deixar sair de forma livre respostas, mas não poucas, deixar muitas respostas saírem, você vai começando a observar quais são as crenças que vêm na sua mente a respeito da origem daquela dificuldade. Mas são muitas as técnicas que a gente pode ver, algumas delas são simples como essas, para reconhecer as crenças negativas que se tem e começar a fazer mudanças nesse sentido. Mas você deu um exemplo aí, por exemplo, de uma crença de que a gente não deve colocar nada no chão, nenhum pertence pessoal, porque isso atrasaria, por exemplo, a vida financeira. Aí se hoje pegou... eu coloco. Hoje você coloca. Não tem mais problema. Aí, em um momento seguinte, você chegou para dar uma aula, botou e depois você se viu pegando a bolsa e colocando em cima de um móvel. Pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo não, não vou botar não. Hoje não haveria mais problema, essa crença já está bem trabalhada. Mas aí vem assim, tem a ver ainda com aquela pergunta que eu te fiz, que foi justamente como desprogramar uma crença. Uma vez identificado uma crença que se tenha, e uma crença que muitas vezes não faz sentido, não faz parte de você, ou que está levando você a ter uma vida aquém do que aquilo que você de fato deseja, também, merece, sonha em ter. Como você pode trabalhar para desprogramar, de fato, essa crença? Muitas são as pessoas que vão fazer trabalhos mais demorados, trabalhos mais longos. Os profissionais de coaching, por exemplo, são profissionais que ajudam muitas pessoas nesse sentido. Primeiro identificando quais são essas crenças e depois ajudando em processos de exercícios mentais, exercícios de mentalização e de visualização que podem gerar determinadas mudanças. Dentro da neurolinguística, nós temos também técnicas que seriam um pouco complicadas de se explicar aqui, mas são técnicas que envolvem, às vezes, jogos lúdicos e, às vezes, jogos internos, jogos mentais que podem nos ajudar. Um deles, simples, é procurar os recursos que nós temos em experiências do passado que nos mostravam o oposto ao que essa crença mostra. Então, vamos imaginar, você tem uma crença de não ser capaz, eu não sou capaz de resolver, eu não sou capaz de conseguir resultados porque não recebi dos meus pais o apoio que eu precisaria. Beleza, então essa crença está aqui, uma crença que te leva para uma situação na qual você não pode mexer, porque a sua história de vida já aconteceu. E ela é bastante injusta, né? É uma situação muito injusta você ter uma explicação de algo que acontece agora lá atrás. E a programação neurolinguística acha muito difícil, em alguns momentos, você ficar se colocando na necessidade de buscar a origem. A PNL costuma dizer assim, nem sempre no porquê existe a cura. Porque às vezes você passa anos procurando o porquê, descobre... E não sabe o que fazer com isso. Não, o que é que eu faço com isso? Às vezes pior, descobre a etiologia e ela te acomoda, justifica. Então é assim, é por causa disso, e aí para no lugar. Como dar o passo seguinte que te leve para frente, Carlos? Então, na hora que você tem a crença, que você descobre que ela existe, você vai começar a verificar na sua própria história de vida momentos outros onde essa crença foi contrariada. Então vamos imaginar, você tem a crença de que nada vai dar certo porque eu não tive o apoio dos meus pais na infância. Essa é uma crença. Mas espera aí, eu consegui o emprego dos meus sonhos 5 anos atrás. Eu consegui uma relação amorosa, saudável e feliz com meu par. Eu consegui determinadas realidades e você vai começando a se apropriar das experiências felizes onde esta crença foi contrariada, onde essa crença não se mostrava. Então, momentos de recursos, momentos de conquistas e vitórias que você vai acessar, potencializar em você para que isso diminua a força da crença. Mas isso são determinados exercícios, são práticas, são trabalhos vivenciais, lúdicos e mentais que podem fazer essas mudanças acontecer.
Ok, Cal, então a gente vai falar ainda a respeito desse livro aqui, que é Mudando para Melhor. Inclusive, alguns deles estão aí, alguns desses né? exercícios. Programação neurolinguística e espiritualidade. Vamos apenas fazer uma introdução, que daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas a gente vai voltar falando mais a respeito deste livro aqui. Eu gostaria que você me explicasse primeiro o que relação existe, né, entre programação neurolinguística e espiritualidade, mas isso tudo logo após o nosso intervalo. No Perfil Opinião de hoje, a gente está aqui recebendo Cal Mascarenhas, né? Que, dentre tantos talentos que tem, é também palestrante, escritor, e escreveu um livro aqui, Mudando para Melhor, Programação Neurolinguística e Espiritualidade. Cal, a gente está falando aqui de um momento na nossa vida, né? Geralmente quando a gente faz aniversário, que tem final de ano, momentos assim, a gente faz um verdadeiro balanço para ver se a gente está feliz mesmo. E muitas vezes a gente se sente até com uma certa melancolia. Então a gente está aqui conversando com o Cal para saber o que nós podemos fazer. Quais são os nossos sonhos, como realizar esses nossos sonhos, né? Quando desistir deles, quando aceitar e superar determinados momentos da nossa vida para que tenhamos momentos melhores, como você disse, mudando para melhor. Então, vamos começar explicando o que a programação neurolinguística tem a ver com a espiritualidade. Nós costumamos, dentro da PNL, dentro da programação neurolinguística, falar a respeito de espiritualidade laica. Então, não é uma espiritualidade com qualquer tipo de viés religioso. É uma espiritualidade que tem a ver com o quem mais além de mim. Então, se eu penso em quem está ao meu lado, se eu penso em humanidade, se eu penso em mundo, se eu penso nas pessoas, no meio ambiente, se eu tenho qualquer tipo de postura que me conecta com sistemas maiores do que o próprio eu estou entrando na dimensão espiritual. A fala da espiritualidade é quem mais além de mim. Quem mais além de mim sofre consequências com as coisas que eu penso, digo e faço. Quem mais além de mim vai ter consequências a partir da minha busca de determinados objetivos. Então, na hora em que a gente está pensando em construir qualquer tipo de ideia de sucesso ou de felicidade, o pensamento neste outro, o outro que me acompanha, aquelas pessoas que estão também tendo contato com o que eu deixo no mundo, isso também é uma percepção espiritual. E a busca do legado, né? O que é que eu deixo no mundo a partir das minhas obras, das coisas que eu faço? Não dá para você imaginar uma PNL que só pensa no ser, no único, naquele que é o causador de tudo, ou seja, você que está gerando a sua vida, gerando o que acontece com você, mas que não pensa em absoluto naquilo que você faz. E de que forma impacta o mundo. De que forma gera impactos no mundo. Então, nas pessoas, nas suas relações e no sistema não que a abre gente mão vive. disso, né, desse aspecto ético. Não é possível pensar em obter resultados e sucesso sem pensar em quem mais além de mim, quem mais sofre com isso, ou que vive algo com isso. Talvez uma das coisas que limite, a gente falou aqui de crenças, né? Mas é mais ou menos o que eu citei dentro, assim, logo no início aqui do programa, eu falei que um dos pais da psicologia contemporânea, William James, ele afirma o seguinte, que a maior descoberta da sua geração é o fato do ser humano poder mudar a sua vida mudando a sua atitude mental. E eu sei que você faz isso, uma analogia com aquelas árvores que a gente vai podando, Bonsai. e que é um bonsai. Né? Então, como é que a gente pode fazer para pegar esse bonsai e plantar de vez num solo fértil, na terra, e fazer essa árvore crescer e florescer e adquirir o tamanho para o qual ela foi de fato destinada? Exatamente. Então, o bonsai está sendo aparado nas suas folhas, galhos e raízes, recebendo uma dosagem específica de água e de nutrientes para ser pequeno. Ele, logicamente, é uma obra de arte belíssima, eu acho uma arte oriental da jardinagem. É apenas uma analogia, né? Só uma analogia. Mas se você pega esse bonsai e devolve ao solo, é bem provável que ele ganhe a possibilidade, e cercado de todos os cuidados devidos, também nessa analogia ele voltaria a ter o destino possível. Uma das coisas que podem fazer com que as pessoas tenham esse destino possível, tenham essa profusão daquilo que é o seu verdadeiro potencial,
é justamente deixar que elas escolham o legado delas. O que é que ela quer deixar no mundo? Que tipo de realidade ela quer que esteja aqui para que ela seja lembrada quando daqui ela sair. Isso, Deni, para os gregos tinha uma importância superlativa. Então, até nos mitos gregos a gente pode perceber, estudando filosofia, eu tive que mergulhar muito na mitologia grega, e há um determinado momento muito forte da mitologia que fala sobre isso, que é o encontro de Aquiles com a sua mãe Tétis. Aquiles era um mortal, a sua mãe uma deusa, uma Nereida, Tétis, e ele está sendo chamado para ir para a guerra de Troia. E ele vai até a mãe Tétis e pergunta para ela: mãe, e aí, eu devo ir para a guerra? E ela olha para ele e diz: meu filho, se você for, se você não for, se você ficar, se você não for para a guerra, você vai ter esposa, filhos que vão te amar muito, você vai ter netos que vão te adorar, você vai ter bisnetos que talvez tenham ouvido falar sobre você, os seus tataranetos provavelmente nem saberão quem você é, e enfim, em algum momento você será esquecido. Mas se você for para a guerra de Troia, você será um herói. Você poderá cumprir o seu destino e você provavelmente não voltará, porque lá você vai morrer. Essa então será a nossa última conversa. Mas é você quem escolhe. É você quem decide se você prefere ser aquele que está destinado a ficar numa vida aparentemente feliz, mas que não deixa nada para o mundo, ou se você quer ser um herói e deixar um legado que vai inspirar pessoas por toda a eternidade. Obviamente, ele escolhe ir para a guerra de Troia e, de fato, ele recebe a flechada envenenada no calcanhar e morre. Mas, para os gregos, isso era muito importante, ser lembrado, ter um legado a deixar, ser alguém que vai impactar outras vidas positivamente com um exemplo, com uma obra. E eu digo, para uma mente bonsai voltar a querer colocar suas raízes na terra, ela precisa pensar: o que é que eu quero deixar nesse mundo? O que é que eu quero fazer de importante e de especial para que as pessoas lembrem de mim depois que daqui eu sair? Uma pessoa que tem que se preocupar, por exemplo, com a sua sobrevivência, ela tem condições também de estar pensando de forma mais ampla e pensar qual é o legado que eu quero deixar também para o mundo? Como é que a gente faz isso? Muito boa pergunta. Sabe aquela história de você confundir a sua importância com a fama que você tem? Então, alguém quer ser importante para milhares, para milhões. Quando falamos de legado, pode ser o legado de um único coração que você tocou, de uma pessoa para quem você foi importante. Eu vejo pessoas que estão querendo muita fama e pouca importância. E há pessoas que têm muita importância e não têm fama alguma, nunca serão lembradas em massa, né? Mas são pessoas que deixaram, naqueles pequenos exemplos, algo que vai ser recordado por todo sempre. Então, eu acredito que pessoas que vivem dificuldades, que vivem situações de pobreza, de limitação, ainda são pessoas que, num único gesto, podem deixar para o mundo um grande exemplo, certamente, uma grande vitória de vida para ser lembrada, para ser recordada, um triunfo único ou um coração que ela tocou e que vai representar muito na vida de outras pessoas também. Pois é, diante de uma sociedade como a gente vive, né, uma sociedade capitalista, uma sociedade onde esses valores que a gente estava dizendo assim, muitas vezes, né, o poder, o sucesso, a felicidade, a fama, são confundidos, né, com a real felicidade e que muitas vezes se afastam tanto da ética quanto desse objetivo de deixar, de alguma forma, um legado, ou até dessa preocupação com o próprio legado. A gente tem, por outro lado, com pessoas que nem pensaram em deixar um legado, mas se preocuparam em fazer o bem. Isso. Vamos ter aqui como exemplo, vamos dar um exemplo aqui da Bahia, por exemplo, a própria irmã Dulce, né? Claro. A irmã Dulce em nenhum momento pensou em fama, pensou em poder, pensou em dinheiro, pensou em nada, pensou em fazer o bem, pensou no amor, pensou em distribuir amor, pensou em auxiliar aquelas pessoas que estavam numa situação menos favorecida, né? Seja ela materialmente, de saúde, materialmente e de saúde também ao mesmo tempo e tal. Então, essa verdadeira felicidade não tem mais a ver com uma real mudança de valores, valores vigentes até hoje dentro de uma sociedade ainda muito superficial como nós vivemos no mundo? Indiscutível.
Hoje a gente pode observar que a grande maioria está pensando em sucesso como algo que seja estrondoso ou que as aproxime daquelas referências de sucesso que ela tem. Sejam de artistas, de milionários, de pessoas que conseguem grande holofote, né? Mas existem aqueles que conseguem dizer assim, olha, para mim a ideia de sucesso pode ser pura e simplesmente ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Para ver o sol nascer. Então, hoje você tem a liberdade de dizer, vem cá, o que é que eu de fato busco? O que é que eu quero de verdade? Sonhos, planos, buscas de objetivos de vida não podem ser escravizados por outras buscas de outros seres, de outras pessoas. Descubra exatamente o que você vive dentro de você para poder definir o trajeto de vida, porque a vida será sua, é você que está dentro dos seus sapatos. Imagine se você constrói uma vida que não é a sua e vive depois se martirizando porque apenas estava representando um papel e não vivendo efetivamente. Pois é, a gente estava falando aqui, eu acho que eu pulei um pouco, essa questão dos ciclos, né? Então, a gente vive a vida é um verdadeiro ciclo, um ciclo como a Lua, que tem seus ciclos, né? 4 ciclos, digamos assim. Então, a gente tem nossos, digamos assim, na vida, no ano, o nosso aniversário, aí depois vai passando o ano, aí vem as festas de final de ano, e a gente consegue fazer, começa a fazer um certo balanço daquilo que a gente conseguiu realizar, ou se a gente realmente estabeleceu algum objetivo, algum sonho, se a gente soube superar alguma dificuldade. Então, eu gostaria que você nos falasse a respeito desses ciclos da vida e da importância da gente também saber, de alguma forma, lidar com determinadas frustrações que são inerentes à própria vida. Em 1999 foi lançado um filme que fala sobre isso e para mim alguns filmes são muito filosóficos. Esse para mim é bastante importante, eu me refiro a Matrix. E em dado instante um personagem apresenta para o herói, Neo, 2 pílulas, a vermelha e a azul. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo. A azul é a pílula do status quo. Se você escolher essa pílula, você vai continuar vivendo dentro dessa matrix. Dentro da Matrix, pensando dessa forma, vivendo dessa forma, entendendo as coisas dessa forma. Se você optar pela vermelha, você vai despertar. E é interessante porque despertar não significa a coisa mais gostosa de se sentir, a coisa mais feliz. Às vezes você vai chegando em determinados finais de ciclo e a vontade é dar um passo atrás e dizer, não quero ir adiante, porque isso está me gerando... Não quero mudar, eu estou muito bem desse jeito e tal, mas o ciclo está ali se mostrando e nós somos seres, como você falou, somos seres cíclicos, as 2 pílulas estão sendo apresentadas a todo instante para nós. A melancolia ou a dúvida será uma constante na nossa vida. Não dá para ter certezas em se tratando de sermos gente, sermos humanos, dúvida vai acontecer, certeza nenhuma. E às vezes as nossas próprias atitudes de autoconhecimento, de entender quem nós somos, às vezes nos afasta de felicidade. Você que provavelmente, como eu, já optou por processos de autodesenvolvimento, de autodescoberta, já percebeu que alguns deles doem, né? Dói. Mudar sempre é mais doloroso. Não é? Terapia dói, coaching dói. Às vezes o pessoal, eu uso um termo lá nas minhas salas de aula, eu digo assim, as pessoas ficam
negociadas. Ficar negociado é ficar incomodado, é ficar com determinadas sensações que não são muito gostosas para se sentir. Mas eu gosto muito de um pensamento que vem da psicologia humanista, do pensamento humanista, que antes de melhorar, piora um pouquinho. Então, às vezes, há algumas sensações que são complicadas, nesses finais de ciclo, piora um pouquinho a sensação para depois dar um avanço de melhora. E é uma melhora que significa olhar a vida com um pouco mais de realidade, um pouco mais de senso de realidade, olhar as coisas um pouco mais próximas ao que elas são, embora nunca teremos um contato direto com a realidade. Na PNL, no coaching e na filosofia, todos os pensadores dessas disciplinas são unânimes em nos dizer que nunca teremos um contato com o real. Aliás, a psicologia vai falar isso também. Lacan, mas esse real é compreendido como o quê? Pois é, o real, para Lacan, por exemplo, o real é o impossível. Ninguém nunca poderá descrever o real, porque toda vez que tenta descrever o real, está passando este real pelas suas próprias lentes, limitações, né? Lentes de percepção. Então, como nós não vamos poder nunca encontrar o real, que pelo menos tenhamos mapas de realidade ou lentes que nos ajudem a concretizar a vida de uma forma mais salutar. Muito embora nós possamos entender a vida no pêndulo de Schopenhauer. O que é que Schopenhauer falava? Que a nossa realidade humana é um pêndulo que oscila entre a frustração e o tédio. Olha só, a dor da frustração... Mas também Schopenhauer... Não, Schopenhauer, tá, peguei pesado, né? Mas olha só, se ele está dizendo que a vida é um pêndulo entre a frustração e o tédio, ou seja, se aqui nós temos a frustração e a dor por um desejo não realizado, só que depois nós procuramos realizar e encontramos a realização e já nos sentimos um pouco entediados com aquilo e já vamos procurar um outro desejo para nos gerar uma nova frustração. Ele está esquecendo desse processo. Ele está pensando só nos dois pontos. E eu penso, e vem cá, e esse miolo e o aqui? Caminho? E esse caminho não pode ser um caminho feliz? Um caminho de investigações interiores, um caminho em que a gente não precisa estar no oba-oba, mas pode estar curtindo as dificuldades, até porque elas também trazem aprendizado. A neurolinguística costuma dizer uma coisa, Dani, que para mim é preciosa, é uma máxima da neurolinguística. Nunca haverá fracasso. As únicas coisas que nós podemos ter são duas. Ou temos sucesso ou temos aprendizado. Temos sucesso se chegamos onde queríamos chegar. Não chegamos, temos aprendizado. O que eu posso tirar das experiências. Por isso a neurolinguística não apenas prepara você para sucesso, prepara também para você se deparar com frustrações e tirar delas alguma coisa útil. Bem, eu tenho, assim, vou dizer um guru, que é o Paramahansa Yogananda, Sim, né? Tem um livro maravilhoso dele, que é a Autobiografia do Yogi. E onde ele fala que a gente pode procurar esse sucesso, pode procurar essa felicidade, essa total realização aqui no mundo e que a gente não vai encontrar. Porque a verdadeira realização estaria dentro daquilo que você até traz nesse livro daqui também, que você já falou, né, sobre a questão da espiritualidade. É claro que a gente não pode fazer assim afirmativas tão gerais aqui, porque a gente tem lá o público que vai ter uma outra forma de pensar e tal. Mas é algo a se investigar, porque essa verdadeira realização e completude, em nada no mundo a gente, de fato, pelo menos na minha singela opinião, vai de fato encontrar. Essa verdadeira realização está muito além do pessoal, mas no transpessoal ou naquilo que você também fala aí, nesse legado que nós podemos deixar na vida, né? Sim, que tem muito a ver com os nossos próprios valores. Então, uma mudança real de valores reais, né? De valores realmente que a gente possa aplaudir. Se a gente consegue incorporar isso para a gente, certamente a gente vai ser uma pessoa feliz. Mas, Cal, voltando aqui em outro ciclo para o seu livro, né? Você estava falando mudando para melhor. Você apresenta vários desses exercícios e formas de identificação de crenças e tudo neste livro aqui? Sim. Inclusive, são 7 capítulos. Alguns capítulos tratam de temas que são importantes para fechar ciclo e abrir outro ciclo. Gosto muito de um pensamento que vem lá dos filósofos pré-socráticos, quando Heráclito dizia que nenhum homem mergulha o pé no mesmo rio 2 vezes. Primeiro, porque esta pessoa já é outra. E segundo, porque as águas do rio já não são as mesmas também. Então, mudar é a única tônica da vida. E
A impermanência, como os budistas falam, todo, né? Essa impermanência é uma concretização filosófica em vários pontos do globo, né? Então a gente tem isso na filosofia oriental, temos isso na filosofia grega, no pensamento humano geral. E aí, alguns pontos desses fechamentos de ciclo para abrir espaço para a concretização, para o sonho, para o novo, são, por exemplo, a capacidade de perdoar. A capacidade de perdoar o outro e de se perdoar. Perdoar, por exemplo, é uma forma de você limpar-se um pouco das realidades do passado e tirar a carta 13 do tarô, que é a carta da morte, que para muita gente apareceria como algo assustador, mas na verdade é apenas transformação. É o fechar dos ciclos, é o fechar das estações, é o cair das folhas secas para que elas se transformem em adubo e possam ajudar outras plantas a germinar. Então é um capítulo sobre o perdão, é um capítulo sobre o saber querer, é um capítulo sobre as mudanças que as pessoas podem fazer. Enfim, no livro eu trato de programação neurolinguística, espiritualidade, filosofia, muitos desses pontos, inclusive também alguns toques mitológicos. Bem, pelo que eu estou entendendo, para a gente ser feliz mesmo, a gente tem que aceitar que tudo muda. O tempo todo. O tempo todo. Eu não sou mais a mesma pessoa simplesmente pelo fato de estar aqui conversando com você nessa experiência. Vamos, então, aceitar essa experiência e vamos adiante, nos fixando também e botando uma atenção grande no momento presente, porque este momento aqui, ele já é feliz por si só. E eu estou felicíssima de ter feito essa entrevista, Cal, grata pela sua participação aqui no nosso perfil Opinião. Obrigado, e que a gente possa saborear os instantes. Me lembro de uma poesia do Edgar Allan Poe chamada O Corvo, e este corvo entra pela casa de um homem melancólico e a única expressão dele é dizer nunca mais. E essa fala nunca mais significa que nunca mais as coisas acontecerão da forma como aconteceram. Puxa, se nunca mais elas se repetirão, que tal aproveitá-las e saboreá-las agora em tempo presente? Espero que esse momento nosso tenha sido tão gostoso e saboroso para você como foi para mim e também para os nossos espectadores. Certamente, está sendo. Obrigado. Grata mais uma vez e a gente está encerrando assim o perfil Opinião de hoje. Com certeza a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.